apresentar, pessoal, para que vocês conheçam melhor a carreira de auditor fiscal da Receita Estadual. Você faz Santa Catarina, a gente vai falar especificamente aqui da área de TI, que é a área do nosso entrevistado. Eu converso hoje com o Ramon Souza. Ramon, quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista, e falar um pouquinho aí sobre a sua carreira, a gente poder falar um pouquinho aí sobre a área fiscal como um todo e poder falar também dessa área, a área de TI, que é uma área, né, que vem aí se expandindo, tendo vários concursos abertos para especificamente para essa área, e os que não têm para essa área têm cobrado bastante TI na prova também. Então, para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Então, primeiro agradecer, né, Thaís, pelo convite, né, de participar dessa entrevista. Assim, é bastante importante a gente contribuir com o pessoal, até para trazer um pouco da experiência concurseira da gente, né, para o pessoal ver onde foi que a gente fez, o que foi que a gente fez, onde foi que a gente errou, o que acertou, como foi que conheceu as carreiras e tal. Então, essa contribuição realmente é fundamental, né, para o concurseiro não ficar alienado e achar que não, tem que ser um ninja para passar no concurso, não, e tal, né? Então, me apresentando um pouquinho para a galera, para quem não me conhece ainda, né? Sou Ramon Souza, hoje sou auditor fiscal de Santa Catarina, cargo na área de TI, né? Mas, na verdade, essa área é basicamente uma seleção do edital, o cargo é uno, né? O cargo é único, então, assim como os demais auditores fiscais, eu tenho as mesmas prerrogativas e tudo. E falando rapidamente assim, da minha trajetória concurseira, né, até chegar nesse cargo, eu fui aprovado já em 12 concursos públicos, sendo 11 concursos na área de TI e um concurso lá para a Petrobras, para técnica em Química Industrial. Eu sou técnico em Química Industrial pelo Instituto Federal do Ceará e sou engenheiro de software pela Universidade Federal do Ceará. Então, lá no início da minha carreira concurseira, digamos assim, dos meus estudos, eu fazia muitos concursos para a Petrobras para aproveitar essa formação de técnico em Química. Acabei sendo aprovado em um dos concursos, nem assumi esse concurso, porque eu já estava com olhos para concurso da área de TI, estava na formação, então se eu assumisse aquele concurso ia impactar no meu objetivo de ser aprovado na área de TI, então segui o rumo na área de TI. Então, formado em engenharia de software, passei em alguns concursos, 11 da área de TI, sendo que eu assumi o Ministério do Planejamento, que foi em Brasília, foi o primeiro concurso que eu assumi, para o cargo lá de analista de TI. Depois eu assumi o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse concurso eu passei em primeiro lugar, foi o primeiro concurso que eu passei em primeiro lugar. Depois passei no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, também em primeiro lugar. E aí foi que, depois de acomodado, aposentado, que eu fui para o TCE Ceará para aposentar, depois eu comecei a visualizar outras possibilidades e foi aí que eu conheci carreira de auditor e resolvi voltar a estudar para chegar aqui a auditor fiscal, saiu Santa Catarina e estamos aqui. Então, mais ou menos rapidamente essa trajetória. Para a gente começar a falar da carreira, né, eu vou começar de forma mais ampla, te perguntando algo mais genérico, digamos assim. Eu queria que você me falasse o que é e qual a importância da Secretaria, né, de Fazenda do Estado de Santa Catarina, mas eu acho que isso abre uma margem também para as pessoas conhecerem melhor as secretarias estaduais, né, que eu acho que a mudança é de estado para estado, que pode mudar aí talvez carga horária, remuneração, mas as atribuições eu acredito serem as mesmas, né, de estado para estado. Só assim, de maneira mais genérica, né, para o pessoal que é mais iniciante aí nos concursos da área fiscal, a gente tem três entes, basicamente, né? A gente tem a União, os estados e os municípios. Então, no âmbito da União, o que a gente teria de carreira fiscal é a Receita Federal do Brasil. No âmbito dos estados, a gente tem os fiscos estaduais, que a gente costuma chamar de Cefaz, né? Nem sempre a sigla é Cefaz ou o nome é Cefaz, mas a gente costuma apelidar aí de Cefaz. Então, tudo é Cefaz Ceará, Cefaz Santa Catarina, Cefaz DF e assim vai, e temos os fiscos municipais. Aí, para cada um dos municípios brasileiros, a gente também tem um cargo de auditor fiscal, que é quem é responsável por arrecadar os tributos, né? Então, no âmbito... Então, assim, para quem quer seguir essa área, já entra sabendo que são muitas oportunidades, porque você tem aí pelo menos 27 bons fiscos estaduais, você tem a Receita Federal, e você tem vários fiscos municipais também de excelência. Então, já é uma área, assim, para o concurseiro, não falando da carreira em si, mas para o concurseiro é uma área bem legal de escolher para estudar, porque realmente tem muitas oportunidades. Mas em relação ao fisco estadual, né, qual que é a importância do fisco estadual? Cada um desses entes que eu falei, dessas esferas, é responsável dentro da distribuição tributária do país por arrecadar e fiscalizar alguns tributos em específico. Então, você tem, por exemplo, a União, o mais comum é a arrecadação do imposto de renda, né? Você tem alguns outros impostos também. No âmbito estadual, você tem basicamente 3 impostos que são aqueles que estão sob júdice da Fazenda Estadual, né? Que é o ICMS,
que esse é o principal imposto, a principal fonte de receita, a principal arrecadação vem do ICMS, do Estado, né, vem do ICMS, mas também tem o IPVA e tem o ITCMD, que seria o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação. E aí você teria os 3 municipais também. Então, são 3 municipais, 3 estaduais e a União com mais alguns outros. Isso falando só de imposto, né? A gente também tem taxas, tem outras contribuições, tem outras coisas. Mas, falando de fisco estadual, é muito comum associar também com ICMS. Então, às vezes, eu falei aqui que a gente chama de Cefaz, mas às vezes a gente chama também de ICMS. Então vai sair o concurso do ICMS Santa Catarina, ou o concurso do ICMS Ceará. Por quê? Porque a gente, realmente, o principal imposto é o que traz mais arrecadação para os cofres públicos. Então, a Cefaz estadual ela tem essa incumbência genérica, digamos assim, de fiscalizar e arrecadar esses três impostos, lógico, além de algumas taxas e além de algumas contribuições, né? E aí, qual que é a importância dessa arrecadação / fiscalização desses impostos? Eu costumo levantar que a gente tem dois principais aspectos de importância, né? O primeiro é bem óbvio, bem lógico, que é a máquina pública, ela precisa funcionar. O serviço público, o setor público, ele precisa funcionar. Então, para que a gente tenha hospital público, escola pública, para que a gente tenha os serviços públicos sendo executados, a gente precisa de recursos para pagar os profissionais, para comprar equipamentos, fazer aquisições diversas. Então, esses recursos públicos, eles têm que vir de algum lugar. E eles vêm justamente da administração tributária. Então, desses impostos arrecadados, eles são destinados para garantir esses recursos públicos para prestar os serviços públicos, né? Então, pessoal, eu sei que ninguém gosta de pagar imposto, ou pelo menos a gente quer pagar sempre menos, né? A gente quer pagar sempre menos imposto, mas tem essa importância de até o efeito, né? Os impostos lá têm o efeito alocativo, tem o efeito distributivo de renda. Então, quem ganha mais acaba pagando um pouco mais e tal, para poder ter essa distribuição de renda e contribuir para que a sociedade em conjunto, né, seja mais forte e aí tenhamos condições de prestar esses serviços, não só por meio da Cefaz, né? A Cefaz, ela arrecada, geralmente, pode ter algumas outras atribuições também, como a própria gestão desses recursos, mas em muitos estados a Cefaz é só arrecada e aí a gestão fica por conta de outros órgãos. E aí você tem a Secretaria da Saúde, que vai cuidar de gastar da melhor forma possível, investir da melhor forma possível esses recursos na saúde, educação e tudo mais. Essa seria o primeiro aspecto, e talvez é o mais claro, né? Só que tem um outro aspecto, viu, Thaís, que geralmente a gente não se dá conta, né? E para ser bem sincero, na verdade, eu só fui se dar conta desse aspecto depois que eu entrei na Cefaz, nos próprios discursos dos gestores aqui, que é o aspecto de impedir a concorrência desleal. Porque, assim, partindo do pressuposto que sempre a gente quer pagar menos imposto, sempre a gente quer pagar menos tributo, então, se você não tem uma boa fiscalização, se você não tem uma boa garantia de que está todo mundo no mesmo patamar, então vão ter empresas que vão se beneficiar, se elas não forem fiscalizadas, lógico, utilizando-se da má-fé para não pagar tributo. Então, aquela empresa que não paga tributo, ou pelo menos omite, né, parte dos tributos, logicamente que vai ter uma super vantagem em relação àquela microempresa, aquela pequena empresa que está pagando seus impostos direitinho, os seus tributos direitinho. Então, tem esse aspecto também de equilibrar as coisas, porque senão, daqui a pouco, você só tem empresas gigantescas e o pequeno não consegue crescer, porque aí a empresa está sonegando e tudo mais. Então, tem essa questão também que ela é bem bacana, que é algo assim que a gente não costuma ver de forma tão direta, né? Porque realmente a gente acha que vai só arrecadar. Tudo bem, é a principal função, arrecadar para ter recursos para investir nos diversos setores. Só que tem essa questão também de evitar, né, que certas empresas, certas organizações se beneficiem de má fé, de sonegação e tal, em prejuízo das outras. Então, você tenta colocar todo mundo no mesmo patamar. Não, se eu cobro 10% de você, beleza, eu vou cobrar 10% de você também, e aí vocês vão concorrer aqui de igual para igual, e aí quem oferecer o melhor produto, quem tiver o melhor preço, vai conseguir sobressair. Não vai ser porque está pagando mais ou menos imposto. Então, seria mais ou menos isso.
Então, saber o que vai fazer é importante, a gente ainda vai conversar mais sobre isso, né? Mas saber quanto vai ganhar acaba sendo um diferencial também na hora de escolher que carreira seguir. E a área fiscal é uma área que eu brinco, principalmente os fiscos municipais, costumam enganar muito, nem sempre aquilo que vem no edital é a remuneração na prática, né? Às vezes há outros benefícios que podem vir atrelados que surpreendem um pouco mais. Então, eu brinco que sempre que sai um concurso, vale a pena dar uma olhadinha no portal da transparência, ver mais ou menos quanto que o pessoal está ganhando lá para saber realmente de quanto vai ser a remuneração. No caso de Santa Catarina, né, qual é a remuneração inicial aí, básica de um auditor fiscal estadual, e há benefícios que podem vir atrelados também, esses que podem surpreender um pouquinho, né, que tu não está ali quando é lançado o edital. Vamos lá. E você falou bem interessante que os fiscos, na verdade, se você for comparar, tirando assim o pessoal da carreira jurídica, né, juiz, promotor, procurador, defensor, talvez para quem não é do direito e não quer seguir essa carreira, talvez seja um dos melhores cargos hoje para quem quer entrar no serviço público e ter excelentes remunerações. Então, geralmente, em regra, os fiscos estaduais eles acabam pagando um pouco mais do que os fiscos municipais, né, até pela própria força do ICMS, e aí vai variar bastante. Então, a gente tem fiscos lá que começam pagando cerca de R$ 10.000, que é isso que você falou, é interessante. Às vezes a gente tem um edital que está lá 6 mil, só que tem uma gratificação trimestral que aí paga 18 mil a cada 3 meses, então, na verdade, 6 mil viram 12, então já começa a melhorar as coisas. Mas vamos lá para Santa Catarina, não vamos esconder o jogo não, até porque está na transparência, né? Quando saiu o edital de Santa Catarina, em 2018, o salário bruto era R$ 23.000, algo em torno disso. Só que eu já não entrei mais com esse salário. Por quê? Porque, na verdade, o salário de Santa Catarina, ele não é um salário que ele é exatamente definido na legislação. Ele não é um salário exatamente fixo. Então, ele tem parte de produtividade associada. Então, a gente tem um saláriozinho base, né, que é mais ou menos baixo, eu não sei nem te dizer quanto é exatamente, mas tem um saláriozinho base, não chega a ser R$ 2.000, não, é salário base. E tem a produtividade, que aí é baseada no cumprimento de metas dos fiscos, não necessariamente metas individuais, mas metas do grupo, né? Metas de todos os auditores fiscais, meta de arrecadação e tudo mais. Então, essa remuneração, ela vai sendo colocada em níveis. Então, hoje, o cargo de auditor fiscal de Santa Catarina tem 4 níveis. O primeiro nível, hoje, ele tem remuneração bruta de R$ 26.000, aproximadamente, né? R$ 26.000 é a remuneração bruta do auditor de Santa Catarina, nível 1. A gente pode chegar até o nível 4. E aí tem alguns percentuais que vão ser aplicados com a referência lá do teto do serviço público, né? Então, 26 mil primeiro nível, podendo chegar até 35 mil no quarto nível. Demora alguns anos para chegar no quarto nível, mas essa seria a remuneração bruta hoje, né? E aí você perguntou de benefícios e tudo mais. A gente tem hoje um dos principais benefícios em Santa Catarina hoje é uma indenização, na verdade, que é a indenização por uso de veículo próprio. Né? Essa indenização ela tem um cálculo, um valor fixo, um cálculo, uma parte variável também. Hoje a gente não está recebendo a parte variável, mas ela varia entre R$ 3.000 e R$ 5.000. Então, seria essa indenização por uso de veículo próprio, né? Porque a gente vai falar um pouquinho também dessa questão do trabalho interno, trabalho externo e tal, mas já adiantando, aqui, por exemplo, a gente não tem geralmente o uso de carros oficiais, a gente não tem isso na fazenda. Então, cada auditor usa o seu veículo próprio para se deslocar, para fazer as operações e tudo mais. Então, eles colocaram essa indenização. Então, eu diria até para o pessoal perguntar qual que é o top 3 de remuneração de físico do país. Eu acho que Santa Catarina está entre os 3. A gente tem alguns outros, a gente tem Roraima, que paga um pouco mais, né, mas eu acredito que Santa Catarina está bem servido em relação aos físicos estaduais. Vale ficar de olho que o Roraima é um concurso aí que está para sair, né? A gente está na expectativa, estou acompanhando, eles estão no processo de escolha de banca. Então, vale ficar de olho, que é um concurso bem quente aí, né? A promessa é que saia o edital ainda esse ano, ainda no meio do ano, e a expectativa é que as contratações acontecessem já no final desse ano, mas a expectativa é a vontade do órgão. A gente sabe que, principalmente devido à pandemia, né? As provas têm demorado mais para acontecer, mas é um concurso que vale a pena aí ficar de olho, porque a remuneração é boa mesmo. E, Ramon, em relação à atuação
a questão do trabalho em si, né, do auditor, você até comentou sobre ser interno e ser externo. Eu queria que você me falasse de maneira geral o que faz um auditor fiscal aí em Santa Catarina e me falasse um pouco mais sobre esse trabalho interno e esse trabalho externo, se o único auditor ele pode fazer esses dois tipos de trabalho, ou se há essa divisão, né, daqueles que vão ficar lá na frente do computador fazendo trabalho e aqueles que vão estar lá na rua, né, fazendo esses trabalhos aí de fiscalização nova. Pronto. O pessoal pergunta bastante se o trabalho ele é dinâmico ou não, né? Se ele é estático, digamos assim, se você não tem muita novidade no dia a dia, não. Na verdade, o trabalho do auditor ele é muito dinâmico. Cada dia é um caso diferente que a gente tem que tratar. Eu vou passar a visão geral e depois eu vou entrar um pouco na minha especialidade, que é a parte de TI, né? Já é a próxima pergunta, então aguenta aí. Vamos falar de forma geral primeiro. Pronto, então vamos lá. De forma geral, a atividade é bem dinâmica, tem vários setores de atuação do auditor fiscal, né? Seja o auditor fiscal da parte de fiscalização ou da parte de TI, o que seja, tem várias possibilidades. Então, dentro dessas possibilidades, o que a gente pode ter? A gente pode ter o auditor que vai trabalhar com a arrecadação dos tributos, pode ter o auditor que vai fazer a fiscalização, pode ter auditor que vai trabalhar em operação de trânsito, realmente parar caminhão, contar peça por peça, cobrar imposto, emitir auto de infração e tudo mais. Tem a própria gestão tributária, que aí tem a ver também com a parte de legislação, alteração de legislação, toda a parte de conceder benefícios fiscais, né? Porque também a gente falou lá que o trabalho é arrecadar, mas nem só arrecadar. O fisco não é só arrecadar. Muitas vezes é importante abrir mão de arrecadação para fomentar uma certa atividade, para gerar emprego, né, para tentar trazer indústrias, atrair indústrias para o Estado. Então, tem todo um pessoal que trabalha nessa parte da gestão para entender até que ponto vale mão abrir mão de arrecadar em detrimento de trazer mais oportunidades de emprego, de desenvolver uma certa atividade. Então, tem essa parte da gestão tributária. Temos também partes de processos entre si, né, que tem a parte de processo, que é o TAT, que é o Tribunal Administrativo Tributário. Geralmente, aí vão ser os auditores que já estão há mais tempo na fazenda, que já têm um conhecimento, uma expertise bem maior para responder processo de contribuinte, né? Porque, às vezes, o auditor vai lá, emite um auto de infração, o contribuinte não concorda por algum motivo, e ele entra no Tribunal Administrativo Tributário com o processo, fazendo a sua série de alegações, e aí vai ter, dentre os participantes do tribunal, vai ter também auditores, né? Não são só auditores que estão lá, tem representantes de várias classes, mas o auditor também pode atuar lá. A gente tem a própria tecnologia da informação, né, que aí vai variar também o trabalho em relação a isso. Então, assim, é bem dinâmico, não tem como, eu diria que não tem como alguém que entrar no fisco hoje ficar sem rumo, ficar sem um local que se adeque, né? Lógico que pode ser que não seja de início, você seja alocado logo onde você queira, mas tem sim essa possibilidade de atuar em várias frentes, né? Uhum. E falando especificamente aí da atuação para quem é da área de TI, a gente já pensa num trabalho meio, né? Num trabalho mais de apoio aos outros auditores, aos trabalhos que precisam ser realizados. O trabalho de auditor da área de TI em Santa Catarina realmente é um trabalho meio ou não? Estou totalmente enganada, vai realizar o trabalho fim também de fiscalização. Vamos lá. Só ressaltando aqui para Santa Catarina para o pessoal entender a distribuição. Aqui a gente tem, pelo menos nos últimos 2 concursos, a gente teve 3 cargos, né? A gente teve o cargo, na verdade é um cargo só, que é o auditor fiscal da Receita Estadual, a gente tem 3 áreas. Então tem a fiscalização, que geralmente é a pessoa que vai trabalhar no campo, e aí, você até falou, a gente esqueceu de falar lá, mas interno ou externo, geralmente é interno, só que pode trabalhar com algumas operações específicas. Então, não existe hoje, pelo menos não que eu saiba aqui em Santa Catarina, aquele auditor que trabalha só externo. Até porque aqui a gente não tem mais os postos fiscais, né? A gente não tem mais os chamados postos fiscais. Então, não existe aquele local que tem só o trabalho externo. Então, geralmente se trabalha interno, e aí quando você quer fazer uma operação, junta uma equipe e vai fazer a operação. Mas aí, voltando para as áreas, a gente tem a galera da fiscalização, tem o pessoal da gestão tributária, que geralmente é o pessoal que veio do direito, que vai mexer com essa parte de legislação tributária, toda essa parte mais específica, e tem a galera de TI. Aí vamos lá, TI em Santa Catarina, né? Pode ser que em algum fisco seja diferente. Em Santa Catarina, TI é meio ou é fim? É um misto dos dois, tá? Hoje na TI de Santa Catarina, a gente chama que é o SAT, que é o Sistema de Administração Tributária, a gerência de sistemas, mas a gente costuma apelidar com o próprio nome do sistema. Então, é o SAT, Sistema de Administração Tributária.
hoje a gente tem mais ou menos 14 possibilidades diferentes de trabalho dentro do sistema. Então, eu, por exemplo, eu estou atuando na área de declarações tributárias. Então, toda a parte de declarações tributárias, onde o próprio contribuinte vai declarar as informações, a gente tem lá as formas de lançamento do imposto e a declaração. Então, aqui a gente ainda tem algumas declarações que outros estados, por exemplo, não têm. Geralmente, os estados hoje trabalham só com a escrituração fiscal digital, a EFD, e eles descartaram as declarações tributárias até certo ponto. Em Santa Catarina, como a gente tem um certo controle sobre essas informações, sobre esses dados, então a gente ainda preserva essas declarações. Então, hoje eu estou nesse módulo de declarações. E aí, é meio ou é fim? Depende, os dois. Por quê? Porque eu tenho que responder pela alteração, modificação do sistema para que ele atenda a área fim da declaração, mas eu também tenho autonomia de a contribuir com a própria alteração da legislação, com as próprias modificações no processo e não só no sistema. Então, na verdade, ela é um misto de meio com fim. Porque hoje a gente tem o auditor fiscal de TI e a gente tem, por exemplo, um pessoal o pessoal que é programador, né, o pessoal terceirizado para desenvolver, de fato, a mão na massa. Então, por exemplo, hoje eu não programo, eu não sou programador. Então, não pode ser considerado uma área meio, porque tem realmente essa questão. E aí a gente tem algumas outras áreas. Então, por exemplo, tem um pessoal que trabalha com a parte mais da inteligência de negócio, do ponto de vista de identificar fraude. Então, você tem hoje o trabalho com as malhas fiscais, que é para fazer cruzamento de dados. Então, nós temos esses auditores, tanto auditores de TI, como auditores também de fiscalização, que trabalham nessa parte de identificação de fraudes, né? Fazer cruzamento de informação para ver se tem algo errado, notificar o contribuinte em relação àquele ponto. Então, eu diria que a TI hoje aqui ela está muito mais para a área fim do que para a área meio. Embora, logicamente, que TI não tem como ser 100% área fim, porque você tem que dar o suporte às coisas. Então, a gente tem que encarar o suporte das coisas que tem e tem que contribuir para o que vem para frente. Então, só para deixar claro uma coisa, eu vejo pessoas que são formadas, não vou falar de TI aqui especificamente do que a gente está falando, mas isso vale para qualquer área, né? Foi lá, fez a faculdade, se decepcionou um pouco, viu que realmente não era aquilo que queria, e depois busca concursos que vão exigir qualquer área de formação. Concursos da área fiscal, existem esses que vão exigir, e vão existir alguns que vão exigir áreas específicas. Então, aquela pessoa que fizer o concurso para uma área específica de TI, falando aí de Santa Catarina, né? Ela precisa gostar realmente da formação, ou se é uma pessoa que está querendo fugir da formação, é melhor não fazer esse concurso? Então, aqui ela vai ter possibilidade para tudo, né? Ela, por exemplo, ela pode não mexer com nada técnico. Então, se de repente a pessoa é de TI e ela não quer necessariamente ser uma pessoa técnica. Eu vou dar um exemplo. Esse é o meu perfil. Eu não sou o rato de computador, que a gente chama, né? É o menino do computador. Eu não tenho esse conhecimento todo de programação e tal. Então, eu fico muito mais na interface de negócio/técnico. Então, para essa pessoa que é de TI, por algum motivo, não gosta de programar, não gosta de estar mexendo com o banco de dados, de estar codando, né, que a gente chama de codificando e tudo, o fisco é uma das melhores oportunidades, porque você tem essa flexibilidade de atuar mais próximo do código, mais próximo do sistema em si, mais próximo do aspecto técnico, mas também você tem a possibilidade de ficar um pouco mais distante, e aí tem complexidades à parte, né? Não é porque também não é técnico que não tem complexidade. Para entender toda essa questão de ICMS, declaração tributária, até para quem é de TI vai ter uma certa dificuldade, né? Não vai chegar aqui, estudei para a prova, li lá o regimento interno, o regulamento do ICMS 35 vezes, vou chegar lá sabendo tudo. Não é assim. Aí vai enfrentar outros desafios, não técnicos exatamente, mas técnicos do ponto de vista da legislação em si. Então, tem possibilidade para todo mundo. A gente falou um pouquinho, né, sobre a atuação dinâmica de um auditor. Você falou que hoje não existe aquele que faz o trabalho só externo, né? Mas isso não exclui o trabalho externo, como que me fez entender aí, que existe a necessidade, sim, desse trabalho externo. E quando ele é feito individualmente, em dupla, em grupos, né? Eu vejo que tem muita gente que tem um certo receio aí, porque a gente sabe que quem recebe, quem vai ser fiscalizado, né, pode receber bem o auditor, mas da boca para fora, porque por
por dentro ninguém gosta de ser fiscalizado. Aquele, né, que por algum motivo está fazendo algo errado, porque sabe que vai ser descoberto, e aquele que faz tudo certinho por receio de não estar fazendo certinho, por mais que seja a vontade dele isso, né? Então, no caso dessas fiscalizações, como elas são feitas, né? Individualmente, em dupla, em grupo? Então, a orientação é que sempre seja feito pelo menos em dupla, né? Não só por essa questão de o contribuinte não gostar de ser fiscalizado e tal, né? Mas até às vezes, porque se você for sozinho, se você fizer uma fiscalização sozinho, assim, em tese, não há impedimento para fazer uma fiscalização unitária, né? O equipe, em tese não há esse impedimento. Mas se você faz uma fiscalização sozinha e você de repente encontra algo e você não consegue por algum motivo registrar e tal, depois como é que você prova? Aí depois vai ficar sendo a sua palavra contra a palavra do contribuinte. Então, lógico que tem o servidor público, né, tem prerrogativa de estar dizendo é verdade e tudo mais, mas se complica. Então, assim, a sugestão, a recomendação é sempre pelo menos que as coisas sejam feitas em duplas. Né? Nem que seja um para ficar segurando a porta e o outro para olhar as gavetas. Né? Senão o cara foge com as caixas. Já. A gente escutou casos aqui dos mais antigos que tinha que um ficar na porta da frente e outro ficar na porta de trás. Porque enquanto o cara estava vasculhando os documentos, hoje, lógico, que é tudo mais no computador, mas enquanto estava vasculhando os documentos, o cidadão estava fugindo com as caixas na porta de trás. Então tinha que ficar esses dois. Então a recomendação é sempre dupla ou em grupo, né? Então, quando tem alguma operação, geralmente essa operação ela é comunicada internamente, forma-se esse grupo e tal, para fazer essa fiscalização. Seja na rua, né, na rua de fato, nas rodovias, parando caminhões e tudo mais, veículos, seja nos prédios, shoppings, lojas, né, no mercado em si, mas é sempre... e aí, um detalhe, né? Às vezes, recorrendo-se inclusive à força policial. Então, dependendo do grau e da natureza da operação, é fundamental e é importante demais contar com a força policial. Inclusive, o auditor fiscal, ele tem prerrogativa, ele tem precedência, inclusive, no uso da força policial. Então, se o policial tiver 2 chamados e um for da Fazenda, ele vai ter que atender o da Fazenda, por mais estranho que isso possa parecer em algum momento, né? Então, ele tem que atender o da Fazenda. Então, não é recomendado o auditor ir sozinho, e, se for o caso, se ele notar que por algum motivo vai ter algum risco maior, né, é importante levar também a força policial junto. Em relação à jornada de trabalho, Ramon, qual é e como está agora, né, durante a pandemia? Eu queria que você me falasse também da lotação. Acontece exclusivamente, né, na capital e um único local, ou pode acontecer também no interior? Pronto. Vamos primeiro para a lotação. Nós fomos nomeados 90, né, 90 auditores, sendo 60 de fiscalização, 15 da gestão tributária e 15 de TI. Os 15 de TI e os 15 de gestão tributária foram todos lotados em Floripa, em todos em Florianópolis, todos na capital. Então, estou na capital. Os 60 de fiscalização foram distribuídos no estado todo, respeitando a quantidade de vagas que tinha e a ordem de classificação. Então, os 2 primeiros, por exemplo, puderam ficar em Florianópolis. O terceiro e o quarto, pôde ficar em Itajaí, cidade mais próxima, litoral. Os demais tiveram que ir um pouco mais para distante, né? Então, tem gente de Chapecó, tem gente de outras cidades, São Miguel do Oeste, e Lages, e vai colocando mais para o interior, né? Então, a lotação, na verdade, ela foi definida de 2 formas. TI e gestão já foi pré-definido, todo mundo em Florianópolis, até porque, no caso da TI, o sistema é aqui, e o pessoal da gestão trabalha tudo junto, mais próximo do secretário, até porque tem envolvimento com legislação e tudo mais, então é bem importante que fique junto e mais próximo para trocar essa ideia até com a Assembleia Legislativa e tudo mais, né? E o pessoal da fiscalização foi escolhido, digamos assim, na verdade escolheu, né, porque ia sobrando as vagas e o pessoal escolhendo. Então, teve lá no dia da posse, olha, primeiro lugar, vai para onde? Fica em Floripa. Escolheu Floripa, beleza, só tem mais uma vaga em Floripa. Aí o segundo também vai escolher. E aí o terceiro foi escolhendo as cidades que restavam, né? Então, essa foi a ordem de lotação, mais ou menos. Isso é uma lotação inicial, né? A gente sabe que pode haver realocação do pessoal. Não é tão fácil, tão rápido, né? O pessoal que está no interior, às vezes, quer vir para Florianópolis, quer vir para a capital, por um motivo ou por outro. Não é tão fácil, tão rápido, mas é possível. Para conseguir isso em menos tempo, às vezes o pessoal consegue
para tocar um projeto específico. Então, de repente, existe um projeto específico, um grupo de trabalho específico, que é em Florianópolis, então alguém vem nomeado para um cargo em comissão, né, que uma função, alguma coisa do tipo, é em Florianópolis. Aqui, função em comissão, cargo comissionado não ganha nada mais por isso. Então, é por paixão mesmo, é por amor. Então, trabalha, inclusive gerentes, coordenadores não ganham nada mais pelos cargos, né? Mas em relação à jornada de trabalho, a jornada de trabalho, na legislação, ela é 40 horas, então teria que ser 8 horas, horário comercial, só que aqui tem uma flexibilidade que é 7 horas corridas. Então, a gente pode entrar de meio-dia a 7. Geralmente, meio-dia a 7, né? Agora, no momento de pandemia como esse, a gente está tentando revezar. Então, estão indo algumas pessoas de manhã, algumas pessoas à tarde, mas, em tese, o horário da fazenda, o horário que se tem mais coisa, é no horário de meio-dia a 7. E a situação agora, ela depende muito do setor. Por quê? Porque tem setor que tem gente que tem uma sala única, uma sala própria. Então, aquela pessoa aí, nesse momento, ela está tranquila porque ela não vai ter contato com muita gente. O meu setor, por exemplo, tem 50 pessoas, só numa sala. Então, e não tem baia separando. Então, a gente tem que fazer esse revezamento até para evitar questão de contaminação. Mas a carga horária é 7 horas, o que a gente adota hoje, né? Vai deixar claro que quem está em casa está trabalhando, né? Sim, e às vezes até mais, né? Quem está em casa às vezes trabalha até mais, porque não tem horário. Então, se eu estiver em casa, às vezes eu recebo aqui 10 horas da manhã, que teoricamente eu não estaria na Cefaz, eu recebo mensagem, eu recebo coisa para resolver, às vezes à noite, às vezes final de semana. E é importante você falar isso, porque a TI, principalmente, não tem horário. Se o sistema faltar sábado, vai ter que alguém resolver o sistema sábado, porque não pode passar um dia sem arrecadação. E hoje o sistema é crucial, né? O sistema é crucial aqui para arrecadação. Então, se cair alguma coisa sábado, vai ter que entrar o auditor de TI, vai ter que entrar o pessoal de TI para resolver no sábado. Então, não tem horário, não. Só da TI. E, Ramon, geralmente, né, quem é formado em tecnologia da informação e quer seguir nessa área, busca concursos em diversos órgãos, em diversas instituições, né? Então, que características ou que perfil você acredita que é preciso ter, né, o profissional de TI para fazer um concurso, para se tornar um auditor fiscal nessa área e, de fato, gostar do que faz, né? Aproveite para fazer o mexer, que eu sei que você é professor de estratégia também, né, na área fiscal voltado para a TI. Então, o que a pessoa deve levar em consideração, né? Olhar para si, ver, para realmente ver, descobrir se tem vocação para ser o auditor fiscal e trabalhar nessa área de TI? Vamos lá, eu costumo dizer que a primeira característica fundamental do concurseiro é ter disciplina, né? Seja qual for o cargo. Né? Eu quero ser auditor fiscal, ou eu quero ser de Tribunal de Contas, ou eu quero ser de Tribunal Judiciário. Primeiro passo é ter disciplina. Sem disciplina não se vai a lugar nenhum. E aí eu quero desmistificar uma característica que o pessoal acha que é a mais importante de todas. Para passar em concurso de auditor, para passar em concurso tem que ser inteligente. Não é assim. A inteligência pode ajudar? Pode. Né? A QI, a facilidade pode ajudar? Pode. Mas o inteligente que não tem disciplina não passa. E o disciplinado, que às vezes não aprende tão fácil assim, ele passa. Então, disciplina é fundamental. Disciplina é fundamental. Né? E a segunda característica, para quem quer entrar na Cefaz, é aceitar desafio. Por quê? Você vai ter desafio, primeiro, para passar no concurso, e não que nos outros cargos a gente não tem desafio, lógico, cada cargo é um desafio. Só que você está disputando cargos com as melhores remunerações do país. Então, o desafio é muito maior. O desafio é muito maior. Quem vai passar é muito mais capacitado, está correndo atrás há muito mais tempo. Então, tem que aceitar desafio, tem que estar disposto a cair algumas vezes. Né? A gente tem que falar também aqui de resiliência, mas a gente pode expandir esse conceito para antifragilidade. Porque você caiu, errou no concurso, não passou, você tem que voltar para o próximo. Mas não é só levantar para o próximo, tem que levantar mais forte. Né? Então, eu falei lá que eu passei em 12 concursos. Mas então tu é gênio, tu passou em 12. Não, mas eu fiz uns 60. Eu fiz uns 80 provas. Né? Então, assim, tem toda essa questão de saber que mesmo você fazendo tudo que tem que ser feito, estudando com disciplina, com método, pelos melhores materiais do mercado, ainda assim vai ser difícil. Lógico que se você não fizer nada disso, vai ser praticamente impossível. Então, aceitar desafios grandes, é uma característica fundamental para ser auditor, pela dificuldade do cargo,
pela dificuldade, pela questão da concorrência em qualidade, não digo nem em quantidade, porque a gente tem outras áreas que a quantidade de inscritos é muito maior. Se você pega a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, você tem uma concorrência muito maior, mas em termo qualitativo, o nível acaba sendo um pouco maior, pela quantidade de matérias que tem. Né? Então, geralmente você pega alguns editais, tem 6, 7 matérias, auditor fiscal, a gente está falando de 15 a 20 matérias, de 15 a 20 disciplinas, e que às vezes não são disciplinas tão tranquilas. Né? A gente tem, por exemplo, a TI, a gente falou, né? Hoje sou professor de TI aqui, de TI no Estratégia, TI para a área fiscal, para a área de controle também. E TI é uma disciplina que está consolidada já na cobrança dos fiscos. E não estou falando de TI para o auditor fiscal de TI, não. Estou falando de TI para o auditor fiscal geral. Então, o auditor fiscal geral tem que saber TI hoje. Inclusive, ressaltando em relação ao trabalho. Por que hoje o trabalho é muito mais interno do que externo? Porque o auditor fiscal da área geral, ao invés de ter que ir em loco descobrir as coisas, ele pode, no sistema, fazer cruzamento de dados e já conseguir identificar algum ponto que ele possa fiscalizá-lo mais fácil. Então, ele tem que ter esse segmento de TI. Inclusive, a prova da Cefaz Santa Catarina, eu brinco com o pessoal da área geral, que a prova de TI da Cefaz Santa Catarina foi mais difícil do que a prova de TI para TI, né? Porque foram, assim, assuntos bem técnicos, né? Fazer consulta em banco de dados, tal, na prova, a gente faz lá o do SQL, né? Que é a linguagem de consultas. Então, realmente é um desafio a mais para quem já tem que ver contabilidade, tributário, administrativo, constitucional. Então, esse desafio antes, mas você tem um desafio depois. Você não vai entrar na Cefaz e vai conseguir resolver tudo no primeiro mês. São meses, anos, para você ter uma experiência suficiente para você conseguir resolver as coisas mais rápido. E mesmo assim, mesmo que você esteja anos, você ainda vai ter desafios, vai ter coisas novas diariamente. Você vai ter coisas novas que você assim, mas eu trabalho há 10 anos com isso e nunca vi esse caso. Vai ter um caso novo. Sempre vai ter um caso novo. Então tem que ter também esse apetite para o dinamismo, né? Se você quer entrar no cargo de auditor fiscal e vai esperar quer esperar aquele ambiente apático, que é todo dia a mesma coisa, não funciona assim. Não funciona assim. Tá bom, você já comentou aí, né, que passou em dezenas, né, de concursos, a grande maioria em massa em concursos da sua área de formação, mas comentou também aí que já fez dezenas de provas, né, 60, 80 provas aí. Então, por que a área fiscal? Como que você conheceu a área fiscal? Como eu disse, eu acredito que a pessoa que é formada em TI, né, ela costuma fazer concursos para várias instituições diferentes aí, buscando trabalhar na sua área de formação e independente do órgão, né? Então, por que escolher ser auditor fiscal nessa área, nessa especialidade de TI? Vamos lá. Na verdade, quando eu escolhi ser auditor fiscal, eu não estava pensando em auditor fiscal de TI, eu estava pensando em auditor fiscal realmente área de fiscalização. Mas só para a gente entender um pouco, eu falei que eu passei lá no Ministério do Planejamento, no Conselho Nacional do Ministério Público, e eu estava no TCS Ará, né, antes de vir para cá. Então, lá no TCS Ará, eu era analista de controle externo de TI, especialidade de TI. Então, durante toda a minha vida de servidor público, nos 3 órgãos que eu assumi, eu era da área de TI sempre, né? Só que chegou o momento do Tribunal de Contas que eu comecei a olhar outras oportunidades. E aí as oportunidades que eu visualizava, nenhuma era TI, exatamente. Eu sabia mais ou menos que tinha cargo de TI, mas eu não via, pelo menos no curto, médio prazo, nenhum concurso de TI que fosse dar um salto na minha carreira profissional enquanto servidor. Então, não tinha nenhum concurso que fosse dobrar meu salário ou triplicar meu salário e fora as outras coisas, né? Então, eu estava no TCE, salário razoável, cidade e tudo mais, e eu fui buscar essas possibilidades. Então, para TI, o que é que eu poderia ter? Eu poderia ter o Senado, né, o Senado, talvez o TCU, e um Bacen, Banco Central. Então, tinham pouquíssimos concursos que eu pudesse dar esse salto que eu estava pretendendo dar, né? E aí, nessas pesquisas por possibilidades, aí eu encontrei os fiscos. E 2 fatores fundamentais para decidir por fisco, né? Primeiro, a remuneração, obviamente. A remuneração salta aos olhos, né? Lógico que não é só isso que conta, mas a remuneração, pelo menos no primeiro olhar, é o que importa. Você olha para e opa, isso aqui eu quero, né? Então, a remuneração, que praticamente todos os fiscos pagava muito mais do que o Tribunal de Contas, pelo menos o Tribunal de Contas que eu estava, né? Existem alguns tribunais de contas que pagam relativamente parecido com os fiscos. Então, se você pegar TCU, TCDF, lá no Nordeste a gente tem TCE Pernambuco, tem alguns tribunais que pagam bem parecido com os fiscos.
mas no meu caso não era. Então, quando eu olhava para a possibilidade fiscal, e aí veio todo esse pensamento, poxa, eu vou continuar com TI, eu tenho 3 grandes oportunidades, digamos assim. Eu tenho lá o Senado, o TCU e Bacen, por exemplo. Não que, se a pessoa não tem o sonho de trabalhar no TCU, trabalhar no Bacen, eu acho que ela deve encarar esse desafio. Mas não era o meu caso de ter o sonho de trabalhar nesses órgãos, até porque eu já falei que eu não sou um cara estritamente técnico. Então, para passar no concurso de TI do Bacen, você tem que ser estritamente técnico, porque a quantidade de tecnologias que ele cobra no edital é muito grande. TCU, da mesma forma, o TCU ele inova. Né? Sempre que vem o edital do TCU, você pode esperar que os próximos editais vão vir num nível muito maior, porque o TCU ele inova. Ele cobra coisa nova que ninguém está cobrando. Né? Então, eu não tinha exatamente esse perfil. Aí eu olhei, fisco, eu tenho 27 grandes oportunidades, pelo menos, e tem a Receita Federal. Eu acho que todo concurseiro da área fiscal, ele sempre olha para os concursos, mas ele sempre vê a Receita Federal como ali, opa, a Receita Federal vai ter muita vaga, não sei o que e tal. E nesse momento, então eu abri os olhos, opa, fisco, eu quero fazer fisco. E aí eu estava destinado a fazer fisco não para a área de TI, porque até então eu não tinha esse conhecimento de que tinham fiscos com área de TI, realmente não era comum. Não era comum a gente ter fisco com área de TI. Um ou outro fisco teve, mas não era comum. Então vou estudar agora para a área geral. Não sou um cara estritamente técnico, já estudei boa parte das disciplinas da área geral, então vou ter que encarar contabilidade, ter que encarar direito tributário, ter que encarar algumas disciplinas, mas vou migrar para a área geral. Então, remuneração, primeiro fator. Segundo fator que contou nessas minhas pesquisas é em relação à autonomia. O que é que eu quero dizer com autonomia? O auditor fiscal, ele é a autoridade administrativa. Diferente de um analista de controle externo. Eu era analista de controle externo. Só que quem toma a decisão no Tribunal de Contas não é o analista de controle externo. Quem toma a decisão no Tribunal de Contas é o conselheiro. É o conselheiro. Então, você emite um parecer opinativo e o conselheiro decide. E o auditor fiscal não. O auditor fiscal ele é a autoridade administrativa. Eu costumo comparar. Dentro do poder executivo, o auditor fiscal ele é comparável como se fosse com o juiz lá no judiciário, o promotor no Ministério Público. Então, dentro do executivo, é isso. Então, às vezes até é interessante, porque se o secretário da Fazenda, por exemplo, não for auditor de carreira, tem coisas que ele não pode fazer. E é só o auditor fiscal que pode fazer. Tem prerrogativas exclusivas. Então, isso também começou a contar. Então, poxa, tem remuneração legal, tem uma autoridade administrativa, tem um poder de barganha, digamos assim. Então, teoricamente, o fisco nunca vai ficar pior do que os outros. Tem uma série de prerrogativas que fazem isso. Então, vou encarar. Vou encarar a área fiscal, tenho várias oportunidades, e aí eu vou para onde for, seja Santa Catarina, DF, o que for. E até então não tinha Santa Catarina no radar, né? Eu nem sabia que o concurso era tão bom. Só que saiu Santa Catarina. Saiu zum, zum, zum de Santa Catarina no começo de 2018. Já estava para sair edital no começo de 2018 tal. Opa, apareceu, aí eu vi lá salário legal tal. Ouvi falar de Santa Catarina, estado excelente para se morar, Florianópolis nem se fala. Então, vamos começar a olhar para isso daqui com mais carinho. Mas até então, até antes que saiu o edital, eu não estava estudando para a área de TI. Tanto que eu não estava estudando TI. Eu já dava aula de TI, mas eu ainda não estava estudando para a área de TI. Estava estudando as disciplinas gerais e tal. Só que quando saiu o edital, saíram 15 vagas para TI. Aí, nesse momento que saiu o edital, você aí que é concurseiro de TI e está me ouvindo, você tem que fazer uma análise. Opa, será que eu estou mais preparado para encarar uma área geral ou mais preparado para encarar uma área de TI? Eu demorei um dia para tomar essa decisão, porque também tem que ter cuidado para não ficar muitos dias tomando essa decisão, porque eu vejo muita gente, passa um mês decidindo qual cargo que vai fazer, aí não passa nenhum nem outro. Então, eu demorei um dia para tomar essa decisão. Então, vou fazer a área de TI. Mesmo já tendo decidido estudar para a geral, mas agora TI eu já estudei há alguns anos, eu já tinha uma base de TI de alguns anos, já dava aula e tudo mais. E precisava reforçar. E aí, então, saíram 15 vagas para TI, Santa Catarina. É o cargo de auditor fiscal, as mesmas prerrogativas do cargo geral, não tem diferença de prerrogativas. Então, eu não ia sair de um status para o mesmo status. Não, eu ia evoluir no status de cargo. Então, esses dois fatores principais aí que me fizeram mirar nos fiscos e sair em Santa Catarina. Aí foi força total para Santa Catarina. Tirei férias, tudo que eu podia fazer para estudar para Santa Catarina.
E, Ramon, aproveitando de você aí, né, afinal, ex-concurseiro, servidor e também professor, então, que dica ou mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão se preparando para a área fiscal, né, principalmente aí para a área fiscal, ou que vão ter que estudar TI de qualquer forma, mesmo fazendo para uma área geral, mas também para aqueles que vão fazer, né, para aqueles que tiverem a oportunidade de fazer especificamente para essa área, né, que tem essa formação. Vamos lá, para o pessoal da área geral, né, a gente tem um ciclo básico de estudos da área geral. Então, todo mundo vai ter que estudar português, direito administrativo, constitucional, contabilidade, direito tributário, auditoria, seriam as 6 disciplinas mais fundamentais da área fiscal. E aí, especificamente de TI, não tem mais como fugir de TI. Tem muita gente que pergunta, eu tenho como fugir de TI, deixar de TI de lado? Não, TI às vezes vale peso 3 numa prova. TI às vezes tem 20, 30 questões, então não dá. Só que a dica que eu dou para o pessoal, geralmente disciplina de TI, ela é um pouco diferente das outras disciplinas. Ela é um pouco diferente das outras disciplinas. Então, não adianta você, que é concurseiro, achar que você vai ter um rendimento na prova de TI igual ao rendimento de direito tributário. Não vai. Por quê? Porque direito tributário tem um escopo bem definido. Tem um escopo bem definido. Então, tem lá a Constituição, o Código Tributário Nacional e tem algumas jurisprudências. Se você estudar bem aquilo, revisar várias vezes, fizer isso com constância, provavelmente você vai acertar todas as questões da sua prova ou vai chegar muito próximo disso. Em TI, não. E aí, mesmo eu sendo professor da disciplina, professor, mas eu vou estudar pelo seu curso e tal. Mesmo assim, pessoal, TI é uma disciplina sem fim. Para cada assuntinho do edital, é basicamente uma disciplina da faculdade inteira e é basicamente 3, 4 livros diferentes. A gente costuma... É porque ele está falando de TI como se fosse uma disciplina só. Mas TI não é uma disciplina só. TI são 10 disciplinas ali dentro. É como se a gente comparasse TI com direito. TI é o quê? TI é direito constitucional ou direito administrativo? Não, TI é direito todo. Então, TI tem administrativo, constitucional, civil, penal, tudo dentro. Então, para TI, a dica que eu dou é: tenham paciência com a disciplina. Tenham muita paciência com a disciplina. Vocês provavelmente não vão pegar todos os detalhes da primeira vez. Vocês provavelmente não vão fechar a prova, as questões de TI. O rendimento de vocês na disciplina de TI vai ser menor do que os das demais. E eu estou falando isso, falei que eu passei em 2 concursos em primeiro lugar. E nesses 2 concursos em primeiro lugar, meu rendimento foi em torno de 80%. Por quê? Por causa dessa questão do escopo. Se você pegar rendimento do pessoal da área geral, você vai ver rendimentos de 90%, 90 e poucos por cento, porque essas disciplinas contam. Então, assim, tenham paciência com a disciplina. Lógico que tem que estudar, reforçar. Estudem no pré-edital. Não deixem TI para o pós-edital. Tem uma base dessas 6 que eu falei, coloca TI, não tem jeito, não tem como fugir. Tem que estudar, mas tenham paciência com a disciplina. Resolvam muitas questões, né? Assim, é o mantra de concurso. Não adianta, que eu vejo muita gente que quer só estudar teoria e não quer resolver questão, aí não passa, porque sabe a teoria, mas não sabe marcar o X, então não adianta. Então tem essa questão e ter paciência com a disciplina, seguir a rotina, não ter desespero. Eu vejo muita gente desesperada, a gente está com várias notícias aí de edital. O edital será que sai hoje? Será que sai amanhã? Pessoal, a gente não tem controle dessas coisas. A gente não tem um controle de quando o edital vai sair, de quais as disciplinas que vão vir, de qual o peso que vai ter, o que vai mudar, de quantas vagas terão, se vai aumentar a vaga, se não vai, se a reforma administrativa vai pegar o cargo ou não vai. Então, nada disso vocês têm que se preocupar. A única coisa que vocês têm que se preocupar é sentar, estudar de forma mais adequada possível, pôr um bom material, resolvendo muitas questões, fazendo muitas revisões, e aí, com certeza, o resultado é consequência. Ramon, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, mas quem ainda ficar ainda com dúvida, seja sobre a carreira, ou sobre, não vou falar dúvida sobre TI, não, porque senão vai encher aí suas redes sociais de mensagem, mas quem quiser conversar um pouco sobre com você, como que te acha nas redes sociais, você está no Instagram? Pronto, é só seguir lá o @prof. Ramon Souza no Instagram, né? Então, lá inclusive posto dicas, dicas da disciplina, dicas de estudo geral também, né? Não só da disciplina em si, mas dessa questão de preparação, todo disponível lá para responder no direct, abro lá as caixinhas de pergunta, então segue o Prof. Ramon Souza. Tem canal no Telegram também, t.me/prof. Ramon Souza, onde eu posto geralmente os eventos, né? Então, vou dar uma aula no Estratégia, uma aula ao vivo, já posto lá para a galera já acompanhar e tudo mais. E para quem não conhece ainda os cursos do professor Ramon no Estratégia,
vai lá, só procurar para o professor Ramon, vai ter lá, inclusive, o curso regular de TI para a área fiscal, né, que é o curso mais completo do mercado hoje dessa disciplina. Tem muita coisa lá, praticamente tudo que já caiu em fisco, e eu já dou orientação nas primeiras aulas de quais aulas você tem que estudar, considerando que se você não tiver o edital de referência. Então, assim, você me encontra mais ou menos por aí. Eu quero agradecê-lo mais uma vez pela sua disponibilidade, dar essa entrevista e falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? A gente está num momento aí de incertezas, muitos editais saindo, mas não se sabe quando as provas vão ser realizadas, outros editais que estão quentíssimos aí, são promessas ainda para esse ano. Então, entrevistas como essa, certamente, né, são muito motivadoras e quando é com o professor, dá para tirar dicas de estudo também. Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. A gente teve alguns imprevistos aí, né? Uma vez você precisou remarcar, depois eu precisei remarcar por problemas pessoais. Acabou que a gente conseguiu aí estar gravando quase no final de semana, né? Já quase 8 horas da noite, mas a gente dá um jeito para poder levar informação para os nossos alunos, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para contribuir com os alunos. Obrigada, Ramon. Para você que está nos assistindo, se quiser saber mais sobre os certames da área fiscal, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, você já sabe, é só acessar nosso site estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!